Eu vou falar um pouco sobre como que a gente analisa, né? Que são as empresas que a gente considera boas, né? Então, a gente considera 3 fatores para a gente achar que para definir como a empresa é um bom investimento. Primeiro, questão de histórico de retorno sobre investimento, pô, então não adianta a empresa falar que é muito boa, mas ela, quando você olha para o histórico de ROIC, alocação de capital, ela não gera valor ao longo do tempo, né? E aqui, um caveat, né, que também é um conceito que eu acho que é muito repetido e a gente é um pouco mais crítico. Não adianta a gente ficar só repetindo ROIC, ROIC, ROIC. O ROIC sozinho, ele não é uma métrica por si só. O ROIC, ele tem que ser olhado junto com a métrica de capital investido. Porque é como se você falasse, eu tenho um retorno de 1000%, mas em cima de quantos reais, né? Se eu posso colocar só 10 reais em cima desse retorno, ok, não vai mudar a minha vida. Agora, se eu posso colocar 1 milhão, 2 milhões, pô, É isso o, daí... é o quanto você pode reinvestir esse ROIC. Exatamente, porque a combinação dos dois é que gera o conceito do EVA, que é o Economic Value Added, né? É o ROIC Spread vezes o Invested Capital. Então, não adianta também só olhar o ROIC, né? Tem que olhar sempre essa combinação. Então, acho que às vezes é muito overrated só o ROIC, né? A gente olha o retorno de o histórico de retorno do investimento, olha a qualidade do management, e aqui, obviamente, a gente vê o quanto que, por exemplo, bancos, é muito óbvio o quanto que o BTG e o Nubank conseguiram gerar de valor ao longo do tempo, isso daí é principalmente por conta de management. E por último, um fator que a gente acha que é extremamente importante, de extrema importância é o pricing power. Então, o Warren Buffett, ele falava o seguinte, você tem 1000 KPIs para olhar, qual que você tem que olhar? É o pricing power, porque se a empresa está com problema de custo e ela tem problema para repassar o preço, é porque todo o resto está errado, seja concorrência, seja regulação, estrutura de custo, que seja, né? Então, a gente olha para esses 3 fatores. E aí, uma vez investido, a gente faz o que a gente chama de roadmap, né? E por que a gente faz o roadmap? Porque o principal erro dos gestores, na nossa concepção, é quando o gestor casa com o papel, né? Então, que é o conceito de casar com o papel? Então, na minha época, quando eu comecei, era Saraiva, né? Então, eu via vários gestores comprando Saraiva, que era uma small cap, né? Acho que a molecada nem deve conhecer Saraiva, né? Talvez, né? Talvez não conheça Saraiva na bolsa, mas acho que passaram pela Saraiva livraria, né? Era uma livraria física, né? É. Hoje ainda existe livraria cultura. Mas na época ela já tinha resultados decrescentes, né? Ela perdia market share também pro mercado online e para as outras varejistas físicas, porque ela estava tentando migrar para outros tipos de produtos além de livro. E a gente via alguns gestores que, mesmo depois que a tese estava sendo desfeita, né? Realmente ela estava se provando errada, eles continuavam com o papel. Então a gente fala, pô, esse cara casou com o papel. E infelizmente, né, aí de novo a frase do Warren Buffett. Você pode ter sentimentos pela ação, mas a ação nunca vai ter sentimento por você. Então, não importa o preço que você comprou. Mas como não casar com o papel? O que você faz para não casar com o papel? Então, a anterior, então, quando a gente compra o papel, a gente faz o que a gente chama de roadmap, né? Então, a gente define o que a gente espera que aconteça ao longo do tempo. Então, vamos supor, comprei Hapvida e eu acho que a Hapvida vai crescer volume, número de vidas, vai aumentar a margem, vai fazer M&A e assim por diante, né? Se ao longo do tempo algum desses fatores não ocorre, a gente vai lá, né? Olha contra o roadmap e eventualmente revisita o caso e zera a posição. E a gente tem que ser muito pragmático nesse sentido, porque muitas vezes a gente consegue ganhar até dinheiro numa posição vendida. Então, muitas posições compradas que a gente tem hoje muitas posições vendidas que a gente tem hoje já foram posições importantes compradas na nossa carteira. Porque realmente a gente é bem pragmático em ver como que, não só como o fundamento piorou ou melhorou, em muitos casos, mas como que o mercado vai ter a leitura desse novo cenário, né? E aí tem outra frase que a gente usa, que é o seguinte:
tenha um foco no longo prazo, mas tenha também o foco no curto prazo. Isso daí talvez você goste, porque é uma frase de um esportista lá, de um técnico do 49ers, né? É futebol americano. O meu é o futebol mais tupiniquim. Mas ele falava, né, de alguns fundamentos, o Bill Walsh, ele falava de muitos fundamentos de que era uma questão de liderança, porque ele levou o time que era o último lugar a ganhar 3 Super Bowls. Então, o cara realmente fez um puta turnaround. E ele falava muito de como que o comportamento fora do campo também era tão importante quanto o comportamento dentro do campo. Então, ele tinha uns mandamentos como assim, tem que arrumar suas camisas, tem que atender o telefone assim, tem que tratar o roupeiro assim. Então, isso tudo acabava influindo no resultado do campo. E aí, um dos mandamentos era esse, você tem que ter uma visão de um longo prazo, saber o que vai acontecer no longo prazo, mas também tem que ter um foco no curto prazo, porque eventualmente, senão, você não chega no longo prazo, né? E a gente acredita muito nisso. Então, a gente, quando discute as teses, a gente tem teses estruturais. A gente fala, o setor de saúde ele vai caminhar dessa forma por conta de envelhecimento da população, inflação médica ela é mais alta, né? Tem problemas de distorções, mas a gente acha que isso daí beneficia, por exemplo, a Hapvida, que é verticalizado, e etc, etc. Então, a gente desenha a nossa tese de longo prazo, mas a gente foca no curto prazo, porque, eventualmente, primeiro, que você pode estar errado, né? Então, o curto prazo, ele muitas vezes, vai corroborar ou vai contrariar a sua tese de longo prazo, né? E segundo, que você pode ter posições táticas, né? Falar, eu posso até querer comprar a Hapvida, mas os M&As deram tão errados, eles estão tendo tanto problema com a integração que agora não é o melhor momento, né? Então, a gente tem que sempre também fazer o balanço das duas coisas. E nas small caps, obviamente, você tem que focar muito mais no longo prazo, mas também tem que tentar fazer esse monitoramento do curto prazo para ver qual que é o balanço, né? Mas o balanço vai tender mais para o longo prazo, dado que você tem uma imobilidade maior de posição. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta a mais sobre processo de entrada de uma ação na carteira. Você falou sobre, né, os fatores para investir. O ROIC e o quanto que pode ser reinvestido esse ROIC. Falou da importância das pessoas, né, o management. Falou de pricing power. E falou de montar esse roadmap. E que as teses são de longo prazo, mas foque no curto prazo. Pensando que small caps elas tendem a dar menos oportunidades de curto prazo, né, até pela questão de liquidez, o foco talvez seja mais longo prazo, quanto tempo em média demora para começar o estudo em um small cap e colocar ela na carteira? Esse tempo não tem um tempo fixo, Salomão. Acho que depende muito do quanto que a gente consegue ter de acesso e assessment do case, né? Por exemplo, o GPS é um case que a gente comprou desde o IPO, a gente carrega na carteira até hoje. Em quanto tempo a gente fez o assessment? Não deve ter, se te falar foi em um mês, é muito, né? Porque não tem todo esse período para você vai fazer esse assessment durante o processo de IPO. Mas pensando numa empresa já listada, tem algum, talvez não por tempo, mas tem algum checklist antes de Sim, encarteirar? a gente faz muita análise de corporate access, né? Que é a gente falar com ex-executivos, principalmente com ex-executivos, né? E a gente gosta muito de conhecer a cozinha. Então, quando eles vão fazer IPO, todo mundo só fala das partes boas, né? Só contar a frente da cozinha. E aí a gente fala com esses funcionários justamente para entender quais que são os problemas. Obviamente que a gente não quer ouvir picuinha, o meu chefe era chato, ou o meu chefe era muito duro, né? Mas a gente quer entender se tem alguma... a gente quer achar algum furo na tese, ou se tem alguma parte do discurso que não condiz com a realidade. E tem várias vezes que ele condiz até demais, tem várias vezes que a maioria das vezes é o contrário, né? Principalmente em processo de IPO, que você fala, nossa, a tese realmente é totalmente o contrário, principalmente em 2020, 2021, a gente via várias empresas
que não estavam nem de longe prontas para fazer o IPO, assim, estavam ainda muito desorganizadas, né? Mas é engraçado, assim, por exemplo, em Rap Vida a gente descobriu que essa questão de controle de custo, eles realmente são muito eficientes, assim, a gente achava que até em alguns momentos podiam ser até eficientes demais, mas corroborava a nossa tese de que a empresa ia conseguir controlar os custos ao longo do tempo, né? Uhum. Agora, GPS, a gente também fez muito Corporate Access para entender como que era o processo de integração, como que era a organização e controle de custos. E a gente viu realmente que eles têm vários sistemas e que eram muito robustos, mas assim, um dos pontos positivos e até que pode até ser um problema é que o management é muito bom, mas a gente depende desse management muito bom, né? Eu não sei quão replicável ter esse management de tão boa qualidade ao longo do tempo, né? Por exemplo, se sair o CEO lá, o Marcelo, que é realmente um cara diferenciado, que desenhou vários dos processos que existem até hoje, pô, esse cara aqui é difícil de replicar um cara desses. E a empresa é engraçado, eles têm... Igual a gente tem um PNL da bolsa, a gente aqui em investimento, a gente está muito acostumado a ter feedback, no final é um feedback em tempo real, né? Você está vendo se o que você fez está certo ou está errado em tempo real, ninguém discute, né? Tá lá, ali o número. O cara conseguiu replicar isso na GPS, então ele chega pro gerente da conta e fala, ó, a sua conta aqui tá dando prejuízo nessa linha, aqui teve um funcionário que faltou e você teve que pagar hora extra, teve outro funcionário aqui que também tá de licença, então você vê o estouro de custo ou, no caso, lucro, na hora, né, todo dia, e aí o funcionário ele é muito cobrado por isso, então isso daí é um dos grandes diferenciais, é realmente muito difícil, porque é um ambiente de muita cobrança, muita pressão, mas que no final dá resultado. Uhum. E voltando para os nossos pilares, esse é um mercado muito pulverizado, muito grande, né? É um mercado de quase R$1 trilhão, muito pouco penetrado, 250 bi de penetração, né? E muito pulverizado. Então, os 10 maiores players têm menos de 10% de market share. Então, ele consegue ter o que a gente falou de reinvestir, né? Investir através de M&A, fazer aquisições, então investir em invested capital numa taxa de retorno que gera valor para o acionista. Então, o potencial de EVA a ser gerado por M&A é gigante. Mas, obviamente, tem a questão de execução, né? Então, como aqui também tem a questão de integração, cultura, execução, né? Que eles conseguem fazer 10 M&As gigantes todo ano. Pô, agora ele acabou de fazer um da Sapori, de uma de alimentos agora, e é muito grande. Então ele está fazendo a integração desse M&A até agora. Então... talvez dos IPOs que vieram, a GPS foi uma que ganhou o coração e a carteira dos investidores, tem tido uma performance boa. Até talvez a gente tenha um caso na bolsa que tem uma certa similaridade no quesito comprar um ativo não tão bom e conseguir implementar muito bem a minha cultura para que esse ativo melhore, entregue um resultado melhor e seja incorporado, que é o caso da Equatorial aí na bolsa. São setores completamente diferentes, mas talvez o mecanismo seja parecido em termos de colocar para dentro e melhorar, tornar mais eficiente esse resultado. Parafraseando, você que gosta de falar do Axé, o Axé fez essa comparação, né? Ele falou na carta dele que a GPS é a nova Equatorial, né? Então, ele também fez muito bem esse paralelo. Chegou agora no Market Makers? Então, vou deixar aqui e aqui 2 dos melhores vídeos da história do nosso canal, na minha opinião. E aproveita, já inscreva-se no canal aqui.